Paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para gravar mais um vídeo e falando agora dentro do Evangelho que escreveu João, o Evangelho de Jesus que escreveu João. Nós temos gravado vídeos falando sobre o Evangelho de Jesus, diversos temas. Falamos também no livro de Atos dos Apóstolos, falamos também no Evangelho que escreveu Marcos, e agora estamos falando no Evangelho que escreveu João. Lembrando que o Evangelho é um só, é o Evangelho de Jesus Cristo, mas que for aqui, os relatos que estão aqui chamados Evangelhos, foram escritos por 4 evangelistas, e Marcos, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje nós estamos gravando esses vídeos, então, no Evangelho que escreveu João, o Evangelho de Jesus. Como já disse, né, o Evangelho é a salvação. Ele revela para nós como Deus salva nós, né? Salva nós do quê? Todo homem que vem ao mundo vem como pecador, que é, né, ele vem morto para as coisas de Deus, é necessário que ele nasça de novo, nasça para Deus. E isso acontece quando ele conhece o Senhor Jesus, quando ele põe sua fé em Cristo. Então, por meio de Cristo, ele é reconciliado, ele nasce de novo, ele recebe de Deus a salvação e ele passa a ser filho de Deus, né? Essa é a boa notícia que o Evangelho dá para nós, né? E é isso que eu tenho pregado aí, é isso que eu tenho falado aí. Este vai ser o 4º vídeo. É um lugar onde eu gravo aqui. Eu comecei a gravar em 2015. Comecei a gravar lá fora, numa varanda que eu tinha ali. Coloquei esse propósito lá em 2015. Comecei a gravar, vários falando sobre o Evangelho, vários temas. Estão todos postados aí. Desde 2015, de vez em quando eu reposto alguns. E eu tenho um canal lá no YouTube e tenho aqui no Face. E tenho postado aí, né? E como não é um lugar assim, não é um vídeo, né? Eu moro aqui num lugar que tem vizinhança, tem cachorro. Então, por vezes, né, geralmente é assim, a gente começa a gravar, aí cachorro late. Quando eu comecei a gravar lá em 2015, tinha sinais de pássaro, avião, helicóptero passava por cima. Mas, como eu não edito, né, eu gravo, no jeito que eu gravo eu posto. Não tenho nada profissional aqui, né? É o que eu tenho em casa. É o que eu tenho em casa. É um pouquinho aqui de azeite. É um pouquinho de azeite que eu estou aí colocando aí nos vasos que eu prestei e que o Senhor me deu, né? E estou distribuindo aí, né? E então esse então é o 4º vídeo. Então vocês desculpem aí, né? Os barulhos aí, os latidos de cães, os cantos, os barulhos, as interferências sonoras. Mas deixa isso para lá, né? Presta atenção aí na mensagem, porque é a mensagem, né? Observe que eu não me preocupo aqui, né, em colocar alguma coisa, algum fundo musical, alguma coisa que possa tornar esse vídeo, vamos dizer assim, mais atrativo para as pessoas. Por que eu não faço isso, né? Porque eu entendo, irmãos, que se você que está ouvindo aí não for atraído a Cristo pelo Evangelho, por aquilo que Deus deixou escrito pelo Evangelho, infelizmente você não vai ser salvo, né? Porque é pelo Evangelho, é pelo conhecimento da palavra que é revelado a nós por Cristo, por Deus, Cristo Jesus, que é a salvação nossa. Então não é pela minha eloquência, não é por algum atrativo musical, fundo musical que eu coloco aqui para causar alguma emoção em você, não é pelo visual que eu possa colocar aqui visuais, coisas, cores, não é? Que porventura você seja atraído a Deus. E se você foi atraído por essas coisas, eu temo pela sua vida, porque para ser
Jesus, Deus, ele deixou Jesus para que nós cheguemos a ele. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então só vai a Deus, só chega a Deus quem entra por Jesus. Jesus é a luz do mundo, é a luz que ilumina as pessoas que estão no mundo de trevas, em trevas, tira nós das trevas e nos leva a Deus, que é a luz. E o caminho é Jesus, não tem outro. Então, se eu começar a colocar coisas aqui, para de alguma forma atrair você, tornar esse vídeo mais atrativo, vamos dizer assim, eu corro o risco de levar você a gostar do vídeo, não por causa de Jesus, mas por causa daquilo que eu apresento aqui, por causa do visual, por causa das músicas. Hoje em dia, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque tem muita gente falando de Deus, muita gente nas igrejas, aqui na internet, no Face, a gente vê várias pessoas. Eu sou uma voz aqui, uma voz. Eu quero que você preste atenção naquilo que a mensagem de Deus que eu falo aqui, a Bíblia, o que está na Bíblia, Porque hoje em dia as igrejas, principalmente as igrejas, elas estão apresentando, colocando nos seus cultos, coisas, luzes, sons, para que de alguma forma as pessoas possam gostar daquele visual, ou daquele som, ou daquilo que a igreja pode oferecer a eles, um lugar confortável, um ar-condicionado, um banco estofado, enfim, coisas que são apresentadas às pessoas para que as pessoas possam ir lá por causa disso, e ouçam ali a palavra, e aí, ouvindo a palavra, possam chegar a Jesus, e chegando a Jesus, chega a Deus. Mas o perigo disso qual é? É a pessoa ir para a igreja por causa dessas coisas, e isso é idolatria. Isso pode se tornar idolatria. Se você for numa igreja, seja ela qual for, por causa da música que lá é tocada, por causa do ambiente que tem lá, por causa do pastor, que é uma bênção, se você está aqui ouvindo esse vídeo, eu espero que não, por causa do irmão João, se você está indo na igreja A, B, C ou D, porque lá tem um pastor, lá tem um pregador, lá tem uma música, lá é isso, lá é aquilo, lá tem conforto, todas essas coisas, irmãos, não estou dizendo que nós não podemos oferecer, não, mas entendamos isso, nós temos que ir a Deus, a Cristo Jesus, pela palavra, aqui ó, não é pela performance do pregador, não é pela música que você ouve lá, não é pelo conforto que você tem lá, enfim, não são pelas pessoas que vão lá, ainda que nós devemos ter comunhão umas com as outras, a igreja também é isso, mas nós não podemos colocar nossa fé nessas coisas, porque daí podemos incorrer no risco da idolatria. É o que acontece, por exemplo, com igrejas que têm imagens. Qual que é a razão deles fazerem imagem? Bom, a pessoa não conhece a Bíblia, a pessoa não tem condições de entender a Bíblia, de ler a Bíblia, porque, vamos supor, não tem leitura, não tem entendimento. Aí qual que é a ideia? Então vamos colocar uma figura, uma imagem, e aí a pessoa vai olhar para a imagem e vai crer em Deus, vai adorar a Deus. Só que isso aí, infelizmente, a pessoa passa a ter fé na imagem, a pessoa passa a ter fé naquilo que foi apresentado a ela, e tira o seu olhar da palavra, que é Jesus, tira o olhar daquilo que Deus ensinou pela palavra, e a pessoa fica presa a essas coisas, ao templo, à imagem, ao pregador, a uma figura, de alguém, de um papa,
de um pregador, de um pastor, de um padre, e aí as pessoas ficam ligadas nessas coisas e se esquecem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós não vamos a Deus senão por Cristo, e Cristo é revelado para nós através das Escrituras, da palavra. Jesus, João está dizendo aqui, nós já gravamos. No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Jesus é a palavra viva de Deus, para que nos alcance, para que nos salve, para que nos dê a vida eterna, para que liberte nós dos nossos pecados, porque Ele pagou isso, pagou na cruz. Então, eu aqui, que estou aqui pregando, anunciando, gravando esses vídeos, eu tenho que falar para você de Jesus, como eu tenho feito, né? Para você ir a Jesus pela palavra, não é pela minha performance, pela minha eloquência, pelo visual que eu possa colocar aqui no vídeo, né? Fazendo assim uma montagem, não é pelo som, pelo fundo musical, não. Você tem que ir a Jesus, a Deus, por meio de Jesus, e Jesus revelado nas Escrituras. Porque está cheio de gente falando de Jesus aí. E fala segundo o seu entendimento, fala segundo a sua visão, fala segundo o que ele entende de Jesus. E muitas vezes sem conhecer, sem ler, sem entender o que Deus revelou através da sua palavra. É o Jesus da Bíblia, revelado pela palavra, pelo Evangelho. É que você tem que chegar a Deus, que você vai chegar a Deus, não tem outro caminho não. Eu vou naquela igreja lá, porque lá é uma benção, aquela igreja, o pastor lá, ele prega bênção, e fala que eu vou ser vitorioso, que eu vou alcançar a minha vitória. A vitória quem nos dá é Cristo. É Cristo Jesus que nos dá a vitória. Que vitória é essa que Ele nos dá? A vitória sobre o pecado, a vitória sobre a condenação, a vitória sobre o mundo, sobre a nossa carne, os desejos carnais, a vitória sobre Satanás. A vitória, né, que nós queremos é a vida eterna, que está em Cristo Jesus. É essa a vitória que Deus promete para nós. Seremos mais que vencedores, sim, se nós estivermos em Cristo Jesus. E que vitória é essa? A vida eterna. São coisas espirituais muito maiores do que as coisas materiais, entendeu? O diabo, irmão, não está preocupado com o seu carro, com o seu emprego, com a sua casa, Não. O diabo, ele quer tirar você de Deus, tirando o seu olhar de Cristo Jesus, colocando essas coisas criadas por seres humanos. Deus não habita em coisas, Deus não habita em lugares, né? Deus é Espírito, e importa que o adoremos em Espírito e em verdade. E isso nós fazemos através de Cristo Jesus, pelas Escrituras. Então nós vemos hoje nas igrejas campanha disso, campanha daquilo, campanha de libertação, campanha não sei o que, campanha da vitória, campanha não sei o que, aí distribui lá coisas, é lenço, é não sei o que, e a palavra, e Jesus da Bíblia, onde que fica nessa história? É Jesus que liberta, é Jesus que salva, é Jesus que nos leva a Deus, é Jesus que nos dá a vida eterna está em Jesus, tudo é Jesus, e nada há fora de Jesus. E é o que João revela aqui para nós. E nós então vamos gravar o quarto vídeo. Fomos até o verso 14, onde no vídeo passado, onde diz que o verbo se fez carne. Olha só, a palavra, ela se tornou carne. Aquilo que estava no pensamento de Deus, Deus expressou através da sua palavra, e essa palavra de Deus, que é poderosa, não é uma palavra humana. Eu posso falar alguma coisa para você aqui e essa palavra não se tornar realidade na sua vida. Agora, se eu falar alguma coisa da Bíblia para você e você crê, essa palavra que está aqui, ela pode se tornar realidade na sua vida. Por quê? Porque aqui diz que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É o próprio Deus, a palavra de Deus, que estava com Deus, que era de Deus, que era Deus. Ele se fez carne,
As palavras de Deus são espírito e vida. O que sai da boca de Deus é verdade, é espírito, é vida, né? E essa palavra, ela não é uma palavra morta de um ser humano que às vezes se cumpre, às vezes não se cumpre. Não. O que Deus fala, ele vai se cumprir na sua vida. Então, se eu estiver aqui e falar assim, ó, Deus vai te dar um carro, né? Deus pode até te dar, porque ele tem poder para isso, né? Agora, pode não te dar também. Agora, se foi Deus que falou, se Deus falou que vai fazer, se Deus falou que vai te dar a vida eterna, se Deus falou que vai salvar você dos seus pecados, que vai pagar, que pagou o seu pecado na cruz, isso aí você pode crer. Porque isso é verdade, porque saiu de Deus. Então presta atenção no que está acontecendo hoje, né? Infelizmente, no nosso meio, em todos os lugares. Pessoas acreditando em palavras humanas e deixando a palavra de Deus, que é verdade, vida e espírito, né? Então vamos lá. Bom, eu gostaria de colocar novamente aqui o propósito que está lá no capítulo 20. Por que João, né, ele deixou tudo isso escrito para nós? Por que Deus usou o apóstolo João, né, João, o apóstolo amado, João o evangelista, João o apóstolo que Jesus escolheu, né, para andar com ele lá naquele tempo que Jesus esteve aqui com carne, e ele deixou escrito essas coisas. Para quê? Né? Por que Jesus operava? Por que João deixou escrito as operações, as maravilhas que Jesus fez aqui? Está aqui, ó. João 20, verso 30 a 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritas neste livro. Não estão escritas aqui, ó. Jesus fez muita coisa. Aqui é uma pequena parte que João relatou aqui, que João registrou. Mas por que João fez isso, né? Estes sinais, né, apesar de Jesus ter feito muitos outros sinais, mas estes que estão aqui, porém, foram escritos. João deixou escrito aqui. Para quê? Qual é o propósito? Para que creiais, para que nós venhamos a crer. Crer o quê? Que Jesus é o Cristo. O Cristo aqui significa o Messias, a palavra que estava com Deus, que se fez carne e habitou entre nós, o Messias prometido, Deus falando através de Israel no Antigo Testamento, através dos profetas, através dos salmistas, através da sua palavra. E agora a palavra estava ali, em carne. Então nós temos que crer que Jesus veio de Deus, ele é a palavra de Deus, ele é o Filho de Deus, aquele que saiu de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Vida em nome de Jesus. Não existe vida fora de Jesus. Não só essa vida passageira que nós temos aqui, de 60, 70, 50, 40, alguns estão morrendo aí jovens com 20, 14. O mundo está terrível hoje, né? Mas de qualquer maneira, se você morrer, seja a idade que for, neste mundo, para este mundo, né? Se você estiver em Cristo Jesus, se você crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, você vai ter a vida eterna, porque a vida eterna está em Cristo Jesus, não há vida fora de Cristo. Por isso que se você for para a igreja ou ouvir alguma coisa de Deus que não seja a palavra de Deus, você pode se enganar, pode ser enganado e achar que está dentro de uma igreja, seja ela qual for, ouvindo, né, alguma louvor, alguma coisa em casa mesmo, está perdido. Por quê? Porque você não crê que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus vivo. E você só vai crer nesse Jesus, que é o Cristo, o Filho de Deus vivo, conhecendo as Escrituras. Por isso a minha preocupação aqui, em gravar esses vídeos, de falar somente das Escrituras. E é o que nós temos aqui, é o que nós temos feito. Bem? Muito bem. Vamos lá. Paramos então no verso 14. Verso 15. Continua escrevendo, né? Lembrando que nós estamos aqui na introdução do livro ainda, né? Na introdução do Evangelho que escreveu João.
Aí o João Evangelista, aquele que escreveu isso aqui, que o apóstolo, ele vai falar do João Batista, né? João o Batista, ou seja, João, aquele que batiza, não é? Que segundo aqui relata para nós, ele é primo de Jesus, né? Nós vamos ver. Mas essas coisas de genealogia, de parentesco, lembramos que Jesus é o Filho de Deus, né? É o Cristo, o Filho de Deus. Maria, ela foi somente o veículo, vamos dizer assim, né? Porque achou graça, né? Foi agraciada por Deus, né? Para trazer o Filho de Deus como homem, como carne na terra, o Verbo, né, que estava com Deus, ele se fez carne e veio ao mundo de uma forma natural, porque assim teria que ser, e a escolhida aí no caso foi Maria, e ela é bem-aventurada por isso, né? Então nós somos bem-aventurados, por quê? Porque Jesus, né, tem nos chamado pela sua palavra e nós tememos a Deus, cremos em Deus. Maria também, né, foi revelada a ela que ela daria à luz o filho, ela creu e por isso é bem-aventurada, agraciada, né? E deve ser respeitada, viu? Respeito Maria, uma serva de Deus, uma filha de Deus como eu, como você, minha irmã em Cristo, né? Jesus, usada por Deus na terra para trazer o filho dele, a palavra viva que se fez carne. Amém? E agora João, então o evangelista, vai falar desse João Batista. E ele diz assim, verso 15: João testificou dele e clamou dizendo: Este, quem é este? Jesus, né? Ele está falando, está testificando dele. Era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim. Veja bem, Jesus em carne, o Verbo encarnado, ele veio depois de João. João veio anunciando a encarnação de Jesus, Jesus encarnado. Mas João diz aqui: o que vem depois de mim é antes de mim, antes de Maria, antes de Abraão, antes de Adão. Ele estava no princípio, lá com Deus, né? O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Ele sempre existiu. Antes que tudo existisse, Jesus já existia, né? Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por ele, e todas as coisas subsistem por ele, pelo seu poder, porque ele é Deus que se fez homem na terra. E João estava falando dele. O que quer testificar de uma pessoa, né? Quando você é chamado como testemunha de alguém, você vai falar daquela pessoa, seja boa, seja mal, seja uma testemunha de acusação ou seja uma testemunha de defesa. Estou falando aqui de um tribunal humano, né? Não é assim? Tem lá um acusado e você é arrolado, né? Como uma testemunha daquele caso, seja de defesa ou seja de acusação, e você vai lá e vai falar o que você sabe a respeito daquela pessoa, o que ela fez, né? Perguntas que vão ser feitas para você e você vai testemunhando dela. João está dizendo aqui, João testificou dele, ou seja, João falou dele. É o que eu estou fazendo aqui, eu estou testificando que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Estou defendendo aqui com esses vídeos, com essa minha palavra, com esse meu testemunho, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Agora, eu não posso fazer você crer nisso. Eu falo, mas você que vai crer ou não vai crer, não é assim? Então, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu, antes de mim, antes de tudo, antes de você, antes de Maria, antes de Abraão, antes de Adão, antes de tudo, é Jesus. E agora ele estava vindo após João, por quê? Porque ele se fez carne. João está falando dele, de Jesus, que estava com Deus, que agora está aqui, entre nós. E ele continua no verso 16: e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Todos nós, né? A graça de Deus, irmão, chamada graça comum, né? Ela é derramada sobre todos. Agora, a graça que salva, a graça que verdadeiramente
salva o ser humano, essa é dada pela fé. Então, qual é a graça comum? O sol que levanta sobre bons e maus, a chuva que cai sobre bons e maus, quem crê, quem não crê, o ateu, qualquer outra religião. É a graça comum que nos dá condições de vida carnal aqui na terra. A graça é o alimento, é o pão na nossa mesa, as coisas que Deus nos dá aqui, tudo é de Deus, foi Deus que fez, é a graça comum. Agora, a graça salvadora, a graça que nos dá a vida eterna com Deus, essa é por meio de Cristo Jesus. Então ele começa a dizer assim: todos nós também, na sua plenitude, graça por graça, todos nós recebemos. E aí ele vai falar da lei, 17, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Lembremos que João está falando aqui a judeus, que tinham recebido a lei de Moisés, por meio de Moisés, e os judeus criam, na lei de Deus, e a lei de Deus é perfeita, é boa, Muitos queriam cumprir a lei, e a lei, irmãos, nós vamos ver depois daqui, a lei, ela foi dada por Moisés, por meio de Moisés, que era a figura de Cristo, era uma figura. Foi por meio de Moisés que Deus libertou o povo lá do Egito. Nós conhecemos essa história, está relatada aqui para nós lá em Êxodo, E aí, o Moisés é uma figura de Cristo Jesus, que hoje, por Cristo Jesus, não por Moisés mais, não pela lei, mas por graça de Deus, ele nos enviou Jesus, e por meio de Jesus nós somos libertos. Como Moisés libertou o povo lá da escravidão do Egito, Jesus também nos liberta da escravidão do pecado, do mundo, da nossa carne, que é o que nos prende, que nos afasta de Deus. Aí no 18 ele diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. Por quê? Deus é espírito, ele não pode ser visto, ele nunca foi visto, ele habita num lugar inacessível ao ser humano, a qualquer outra criatura, E ele nunca não pode ser visto por alguém aqui da terra, que temos aqui pelo nosso olho carnal. Nós vemos Deus hoje pela fé em Cristo Jesus, que é revelado a nós pela palavra, É o que ele vai dizer aí, vai continuar dizendo. Verso 18, então, ele fala: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, quem é o Filho unigênito de Deus? Jesus, o Cristo, que está no seio do Pai, estava com o Pai, ele era um com o Pai, ele estava com Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Este o fez conhecer. Qual é a primeira missão, vamos dizer, de Jesus na terra? É fazer com que nós conheçamos a Deus, que nós creiamos em Deus, que Deus existe, que Deus ele é vivo e verdadeiro. E Jesus, como Filho de Deus, ele veio até a nós mostrar Deus a nós. Nós precisamos crer em Deus e em Jesus, que se fez carne e habitou entre nós. Tudo isso é feito através do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, E o Espírito Santo usa a palavra, usa a pregação, usa pessoas, como está me usando aqui, Eu sou só um meio, uma voz, como o João vai dizer aqui, vai testificar aqui, Que Deus usa na terra um instrumento para revelar o que está escrito. Eu tenho que ler, e ser fiel à palavra. Não posso sair da palavra, não posso sair daqui. E você que está ouvindo tem que crer na palavra, não em mim, não na figura de João. Por isso que eu não me preocupo aqui, não fico olhando do meu jeito, não. Eu sou feio, não falo direito, não tem nada especial aqui atrás de mim, Não estou aqui colocando música para você ser atraído. Eu não quero que você venha a mim, não, porque se você vier a mim, você está perdido, Se você crer em mim, você está perdido, porque eu sou tão pecador quanto você, ou até mais que você que está ouvindo aí. Fui alcançado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, que me deu a fé em Cristo. É o que eu estou passando, agora estou repassando só o que eu já recebi. Recebi de graça, viu? Não paguei nada.
Mas não foi dado de graça não, ele custou o precioso sangue de Jesus. Eu não paguei para receber, mas Deus pagou em Cristo. E o meu preço para Deus foi caríssimo, né? Não foi ouro, não foi prata, foi o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz, e por esse sangue, pela sua morte, ele me resgatou. E hoje estou aqui em agradecimento a Deus, pregando esse evangelho. Não quero dinheiro de ninguém, não quero glória para mim, mas a glória seja dada a Deus, a Cristo Jesus, que nos salva de todo pecado. Amém? Vamos ver se nós prosseguimos aqui com mais alguns. Aí ele vai falar no 19: e este é o testemunho de João. Veja bem, João dando testemunho dele, é o que nós vamos ver aqui. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que ele perguntasse: quem és tu? Então os sacerdotes, os levitas lá de Jerusalém ficaram sabendo que João estava batizando em um determinado lugar. A fama de João, as pessoas iam até João, eram batizadas, confessando seus pecados, e João pregava Jesus, falava de Jesus. Você viu aqui ele falando, ó, né, o testemunho dele, ó, que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então Jesus veio dando testemunho João Batista veio dar testemunho de Jesus. E aí a fama dele começou a correr por toda aquela região, as pessoas iam até João. Aí chegou essa notícia lá em Jerusalém, aos sacerdotes levitas, que eram aqueles do judaísmo, que trabalhavam no templo, lá que estava lá em Jerusalém. Então sempre quando eles ouviam alguém aparecendo lá, né, falando de Deus, eles iam lá querer saber quem é. Então é isso que eles foram lá até João, e perguntaram para João: quem és tu, João? Essa é a pergunta que está aí no verso 19. E aí, qual a resposta de João? Está aí no 20, ó. E confessou e não negou. Confessou. Qual foi? O que ele confessou? Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Messias. Eu não sou o Salvador. Eu não sou. Esse é o testemunho que João deu dele, para aqueles que foram perguntar para ele. Aí eles insistiram no verso 21 e disseram assim, e perguntaram: então quem? Então que? És tu Elias? Você é o Elias? E disse João: não sou Elias, não sou. A pessoa fala que João Batista é a reencarnação de Elias, né? Olha aqui a resposta de João: não sou Elias. És tu profeta? E respondeu: não sou profeta, né? João era categórico. João veio dar testemunho de Jesus, ele não trazia glória para si, não. Hoje em dia, né, irmãos, eu sou profeta, eu sou ungido de Deus, não toqueis nos ungidos de Deus. Perguntaram para João Batista, aquele que veio anunciar Jesus, né, que vai ver Jesus: quem és tu? Eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou profeta. Disseram, pois: quem és então? Quem é você, João? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Nós fomos enviados aqui, quem mandou nós aqui foi os sacerdotes, os levitas lá, né? Os judeus lá, os principais da cidade, nos mandaram aqui, né? Nós queremos saber quem é você, para que demos resposta. Nós temos que levar uma resposta a eles, aqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Quem é você? O que você fala de você mesmo? Olha o que João revela aqui: eu sou a voz do que clama no deserto. João estava no deserto e ele estava falando, pregando Jesus, aquele que viria depois dele, que já era antes dele. Eu sou uma voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então isso já estava sendo revelado pelo profeta Isaías, né? O profeta Isaías disse: endireitai o caminho do Senhor. João veio trazer, né, falar sobre Jesus e a necessidade do arrependimento, do batismo em águas para arrependimento de pecados, né? As pessoas iam lá, confessavam os seus pecados, eram batizados por João, não é? E aí
E aí eles continuaram lá a conversa com João, os fariseus. Ele diz aí, revela para nós no verso 24. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Os fariseus, né, uma seita, um segmento, vamos dizer assim, do judaísmo, que era tido como os separados, né, uma seita importante ali, né, os fariseus, que trabalhavam no templo, que se julgavam religiosos, importantes, foram eles que enviaram esses sacerdotes, esses levitas lá. É o que diz aí no verso 24. E perguntaram de novo e disseram-lhe: por que então batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. Você está batizando aí por quê, João? Você não é o Cristo, você não é o Elias, você não é o profeta. Você está dizendo aí, você é uma voz que clama no deserto. Você está falando o que os profetas já disseram, né? O que já está revelado aqui para nós. É isso que João fazia, né? Se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é o profeta, por que batizas? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós, no meio de vocês, está um a quem vós não conheceis. Está no meio de vós, mas vocês não conhecem, né? Este Jesus, é o que está no meio deles, é aquele que veio após mim, que foi antes de mim. Aí, de novo, ó, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália, da alparca dele. Eu não sou digno nem de tirar a sandália do seu pé, não sou nada. Eu sou uma voz que clama no deserto, né? E aí termina aí no verso 28. Eu queria parar aqui, tem mais, mas eu vou parar aqui por causa da extensão do vídeo. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. Betânia é uma cidade próxima ali de Jerusalém, da outra banda do Jordão, né, do Rio Jordão, onde João então estava batizando. O que nós aprendemos aqui nessas palavras, né? Nós estamos aqui, não é para dar testemunho de mim, não é para falar de mim porque eu sou pecador, sou falho, né, como João Batista era, né? Eu estou aqui para anunciar Jesus, eu estou aqui para testemunhar de Jesus, para falar de Jesus, aquele que era antes de mim, antes de João, antes de Maria, antes de Abraão, antes de Adão, né? Desde o princípio ele já era Deus, ele estava com Deus, ele é o verbo de Deus, o verbo vivo que se fez carne, a palavra de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E é por ele, para ele e por ele, por meio dele, que nós vamos a Cristo Jesus. Não é pela sua religião, não é pela minha religião, não é pelo que eu penso, não é pela minha doutrina particular, não é pelas minhas filosofias, não é pelo meu entendimento, mas é por aquilo que é revelado nas Escrituras, o próprio Jesus. É o que João fazia aqui. João falou assim: ó, eu não sou o Cristo, eu não sou o profeta, eu não sou Elias, mas quem é você, João? Sou uma voz que clama no deserto. Por quê? Porque João estava clamando ali no deserto. Alguns ouviam e não criam, outros nem ouviam, outros nem iam lá atrás de João, outros iam e criam, e confessavam os seus pecados, eram batizados e é salvo, e até hoje é assim. Então, se alguém perguntar para mim, né, quem és tu, irmão João? Vamos colocar aqui no lugar do João, apesar que eu não sirvo nem para desatar a sandália do pé dele, né, mas quanto mais de Jesus, mas amém. Eu estou aqui fazendo, né, vamos dizer assim, um papel de João Batista, né? Se alguém perguntar para mim, quem és tu, João? Está aí pregando, falando, esses vídeos, colocando aí. Não sou nada, irmão. Eu não sou Cristo, eu não sou profeta, eu não sou Elias, né? Eu não sou nada, não sou nada, eu sou um servo de Deus, do Deus vivo, pela graça e misericórdia dele. E eu recebi esse amor de Deus na minha vida, apesar de eu não ser nada, não ser ninguém,
né? Ser pó e cinza, mas Deus me aceitou. Deus me recebeu como seu Senhor, como seu filho, e Ele hoje é meu Senhor e meu Salvador. E eu estou aqui pregando a palavra que João pregava. Arrependei-vos e crede no Evangelho, crede em Jesus, que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, para que assim você tenha vida e vida eterna. Amém? Direita aí os seus caminhos, suas veredas. É o Espírito Santo que vai fazer isso na sua vida, né? Mas se você crer, é o primeiro passo. Crer em Jesus, crer no Evangelho, receber Jesus como seu Salvador e Senhor, receber de Deus o Espírito Santo, e você vai ser uma testemunha, não de você mesmo. Hoje, infelizmente, nós temos aí muitas pessoas testemunhando da pessoa mesmo, né? Eu sou o pregador ungido, eu sou o profeta de Deus, eu sou. João Batista falou assim: eu não sou. Tu és o Cristo? Não sou. Tu és Elias? Não sou. Tu és o profeta? Não sou. Mas quem eu sei então? Eu sou uma voz que clama no deserto. Amém? E eu, como João Batista, sou uma voz que foi alcançado, um pecador, que um dia foi alcançado pela graça de Deus, redimido dos meus pecados, salvo da ira de Deus, da ira futura. E hoje estou aqui anunciando essa palavra. E eu espero, ora a Deus, que você que está ouvindo aí, creia que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E crendo nisso, tenhais a vida, e vida em nome de Jesus, que é a vida eterna. Amém? Mais essa mensagem, vamos parar aqui no verso 28, capítulo 1. Querendo o Senhor, nós vamos partir do verso 29 ainda, do capítulo 1, nesse evangelho que escreveu João, né, o evangelho de Jesus, salvação em Cristo Jesus. Querendo o Senhor, nós estaremos aqui. Amém? Que o Senhor Deus abençoe poderosamente a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos, que Ele se revele a você, que Ele revele Jesus na sua vida, que você venha crer verdadeiramente que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que você seja salvo, que você receba a vida eterna, que você e sua família seja salva, seja abençoada por Deus. É esse o meu desejo para você, né? Creia em Jesus, creia na palavra, creia no Evangelho, e assim você vai ter a vida eterna. Amém? Não creia em palavra humana, não. Está cheio de pessoas aí batendo no peito, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu faço, que acontece. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Hoje eu estou aqui, daqui a pouco eu já não estou mais. Daqui a pouco eu vou morrer e vou virar pó, cinza. Mas Jesus morreu e ressuscitou. E Ele vive, e Ele está vivo, e Ele está falando com você através da palavra neste vídeo, neste canal. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.